Isso aí, galera. Bom, vamos agora fazer o rolamento, né? Aí vocês vão falar, poxa, mas aí ele ficou com esse pedaço aqui de papelão no meio da cena e o negócio não serve pra nada. Calma, que tudo tem um propósito. Aqui o roda editável tá aqui, se eu precisar voltar, ele tá bonitinho. Minha referência de frente também tá aqui. Depois não pode esquecer de apagar ele no render, né? Senão ele vai aparecer lá todo pimpão. Esse aqui eu vou desligar tudo, né? E o referência aqui de tamanho, vou fazer o seguinte. Ele tá aqui, né? E ele tem qual textura? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos subir. Ele tem a textura dessa roda. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou transformar esse cara daqui na minha referência. Presta atenção, hein? Na minha referência de rolamento. Ó. Olha o nível de maldade. Então, ó, vou botar ele bonitinho aqui. E agora eu vou trocar a textura dele. Em vez de ser essa textura aqui, eu tenho uma textura de rolamento. Show! Então, um plane, ele tem muitas utilidades. A gente pode utilizar ele de uma forma inteligente, né? E aqui, pô, vai ser difícil até de você errar esse cara daqui, porque ele vai te dar exatamente o tamanho de cada um, o bevel que tem que ter, onde tem que parar, onde tem que fazer o outro, né? Então vamos dar sequência aqui. Virou referência de tamanho para um, referência de tamanho para outro. Vou cravar ele aqui e não vou mexer mais, tá? Esse cara daqui, que é a roda, eu vou deixar ele também para não selecionar mais. Então daqui, ó, eu não tô com nada selecionável. Eu posso voltar com o meu rolamento aqui e para ele começar. Eu posso começar aqui de fora mesmo, tá bom? Depois eu baixo ele. A gente vai partir daqui e vai subir ele, né? Então aqui no Edit Mode a gente já deixa tudo selecionado na parte de Edge, né? E vai apertar Extrude e o Z. Então estou subindo aqui. É o mesmo princípio da roda. A gente vai fazer metade dele. Vou pro modo de cima. Aqui você fica bem à vontade, tá? Se quiser fazer, eu gosto de fazer dessa forma. Eu faço Extrude, aperto o botão direito para cancelar e venho com o Scale trazendo ele para cá, tá vendo? Para mim já tá no sangue. Eu vou só fazer as marcações. Vou fazer uma marcação aqui, outra marcação aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Fazer as marcações e depois eu venho fazendo o bevel e o que vai para cima e o que vai para baixo, tá? Então, ó, marquei aqui. Vou fazer mais um extrude. Botão direito, Scale. Ó, marquei mais um aqui. Vou fazer mais um extrude. Botão direito, Scale. Marquei mais um aqui. Mais um extrude. Botão direito, Scale. Tá vendo que depois cada círculo desse aqui a gente pode dar uma textura, pode fazer uma separação. É muito mais fácil, você deixa ele todo marcadinho. Então extrude, botão direito, Scale para dentro. E tem mais um extrude aqui. Um Scale. E agora sim a gente desce ele para ele se unir lá no o extrudezinho pro Z. E aí ele vai se unir lá com o miolo. Show de bola, tá? Eu vou fazer esses caras daqui metal escovado e esses todos daqui desse miolo como se fosse um plástico aqui, né? Que é ele tem até um highlight aqui interessante. Depois desse material aqui a gente pode colocar essa marquinha com o número do rolamento, né? Que é 608 ou 809, você decide. Tá com cara de 608, que tá seguindo aqui o bônus, né? Então o aço escovado ele vai estar no presente aqui nesses de fora, e esse carinha de dentro ele vai estar com
o plástico preto, tá? Então, ó, aqui, o que é legal fazer? Eu boto pro lado aqui, colo pertinho aqui do Edge e aperto o Alt. Então ele faz um ring de faces, né? Isso é bem útil pra caramba. Aqui, o que é legal? Vamos afundar um pouquinho ele, né? Vou fazer um extrude no Z e afundar um pouquinho. Dá uma afundadinha aqui só pra ele criar essa iluminaçãozinha aqui, né? Então, ó, tá vendo? Ele faz um objeto aqui mais aprofundado. O que mais? Aqui nesse cara daqui também tem, né? Então aqui vai ter um bevelzinho, aqui vai ter um bevel, vai ter o bevel para baixo, né? Aqui também vou afundar esse cara daqui. E aqui com o Edge Mode eu já vou criar um bevel mais legal aqui para fazer essa curvatura. Ctrl B, vou marcar ele. Aqui na lateral, mais um Ctrl B, né? Então, aqui dá aquela suavizadinha maneira. Pode até ter um pouquinho menos. Só 2 aqui. Legal. Aqui nessa de dentro também, né? Então, apesar de ser pequeno esse vão aqui, vai fazer bastante diferença de colocar esses dois aqui. Então aqui eu aperto o Alt e o Shift para selecionar um outro ring, tá? E aí Ctrl B e faço ali uma marcação para deixar mais suavizado. Então todos essas beiradas aqui faz sentido a gente fazer um bevel aqui para dar como vai ter brilho, vai ter toda aquela parte ali, faz bastante sentido deixar essas marcações. Vamos lá. Então já está nascendo o bicho, né? Daqui, mesmo raciocínio. Vamos pegar, fazer um material aqui, que agora eu não vou aplicar. Um modificador, vamos fazer um subdivision de 2. Então o raciocínio é o mesmo, né? Qual que é a situação aqui? Ponto muito importante, tá, pessoal? Esse camarada daqui, olha onde está o centro de rotação dele. Tá bem aqui embaixo, tá vendo? Eu tenho que alinhar ele com a base do objeto, né? Como é que eu posso fazer isso aqui? Tem várias maneiras. Para eu não tirar o objeto daqui e mover ele agora, já que ele está no lugar que eu quero, eu uso 3D Cursor. Eu vou plotar ele exatamente aqui onde eu quero. Selecionar o objeto, falar objeto. Coloca a origem lá no 3D Cursor. Tá bom. E agora sim. Aí você vem aqui. Aí vai pedir, por isso que o 3D Cursor ele é muito útil, né? Você consegue fazer várias coisas com ele, principalmente relacionado ao centro de gravidade do objeto. E agora eu vou fazer o mirror. E aí ele vai rodar no Z aqui e vai formar um camaradinho ali embaixo, tá? É o mesmo raciocínio da roda, a mesma maneira de construir. Tá, agora vamos lá. Salvando. O que eu tenho que fazer aqui para ele ficar mais interessante? Vou até fazer o seguinte. Essa referência daqui não está selecionável. Eu vou duplicar ele e vou trazer ele aqui pro lado, que aí eu fico com uma colinha aqui de o que eu vou fazer de material, né? Mais honesto, né? Legal. Bora ver aqui no Edit Mode.
Então quem que vai para onde? Esse camaradinha todo aqui, ó. Essa miolinha aqui vai toda pra cor preta. Então aqui eu vou selecionar esse cara. Aí aquele velho macete lá dos outros, né? Ctrl mais, tá vendo? E ele vai selecionando mais rings aqui para a gente poder. Por que eu tô fazendo com esse material preto primeiro? Porque ele só tem um, o outro tem dois, senão eu ia ter que ficar selecionando tudo daqui, né? Então faz primeiro com o que tem menos polígono, depois você inverte, e aí tudo que não for ele vai ser o prateado. Show? Daqui, acho que tem mais um stepzinho aqui, hein? Ó, tá maneiro. Então esse cara daqui, como material, eu vou chamar ele de preto rolamento. Posso até botar um plástico aqui, para lembrar que é de plástico, né? Vou dar o assign. Já vou jogar uma corzinha aqui mais escura. Não tem problema o objeto ficar todo preto, tá? Tá com assign. Agora eu vou vir aqui e vou apertar Ctrl I. Vou criar um novo material aqui dentro e vou botar como metal rolamento. Dou assign e já muda para cá. E aí eu posso botar lá, posso vir aqui, bater na cor que eu acho que é, só para dar uma referência do visual aqui, né? E tá lá. Tá igual? Não tá, né? A gente vai trabalhar material ainda. Então a ideia aqui é que esse metal ele tenha um perfil de metallic com uma cor um pouco mais clara, talvez mais puxado para o neutro aqui. Se eu botar azulado, tá vendo como ele fica aqui, ó? Ele não é azulado, ele é mais para neutro. Mais para neutro e mais claro ainda. Mais metálico e com um roughness menor. Então ele brilha mais, ele reflete mais, né? E o plástico, ele é plástico. Então quanto mais roughness tiver, mais opaco ele vai ficar. Mas esse cara aqui, ele tem um certo nível de brilho, né? Então ele é capaz de ficar ali 400 e pouquinho. A gente ainda vai testar com algumas iluminações. Mas a princípio ele vai nascer assim. Então aqui, pra gente, ele funciona muito bem aqui, modelar dessa forma, onde você tem um controle completo do que vai ficar em cima, o que vai ficar embaixo. E olha a importância de você fazer o bevel certinho ali, tá vendo? Ele vai criar esse bevel aqui na lateral também, aqui nessa parte, aqui nessa parte. Isso tudo vai trazer uma estrutura muito mais suave para o teu objeto, né? Então ele já vai ter já está fazendo aqui como se fosse deixa eu tirar a referência, né, do tamanho aqui. Bom, então quando você tem esse preview aqui na viewport, ele ajuda bastante. Quando você tem algum artefato, assim, alguma coisa que tá te mostrando ali que o reflexo não tá legal, pode crer que tem coisa errada aqui, né? Então aqui eu vou usar o merge para poder consertar isso e vou tentar deixar ele o mais próximo possível, né? E aí com o merge em 0 eu tô juntando uma parte com a outra e aí ele vai ficar lisinho, perfeito, maravilhoso, né? E é isso que a gente quer, tá? É um modificador, depois eu vou aplicar ele. No caso aqui já posso até aplicar, e a malha em si vai ficar perfeita. Vai ficar com esse pedaço aqui. Se eu quiser até depois na malha, né, posso vir aqui e suprimir esse cara daqui. Eu posso apertar o X, faço um dissolve edge e pronto. Tchau, né? Vou ficar com aquele bando de coisinha aqui atrapalhando. É isso, cara. Tem coisas que a gente vai pegando com o tempo, essas manhas assim de limpando a malha. Depois eu poderia ter feito aqui dentro também. E dar um merge by distance.
E agora vem com Dissolve Edges e aí também limpo ele aqui. É só para deixar tudo, né? Quem tem toque vai me entender. Bom, beleza. Agora temos aqui o rolamento sem textura ainda aplicada, né? Vamos pensar aqui naquela textura de aço escovado, as coisas no desgaste. E essa textura aqui do plástico. Mas no material eu já tenho os dois aqui, tanto o preto aqui do plástico quanto do metal, né? Legal, esse cara daqui já serviu para o que eu queria como referência, eu posso apagar ele e voltar com a roda, né? Então a roda aqui, ela pode voltar para o normal. E aqui eu vou ter, olha lá como é que tá certinho, batendo um com o outro, a roda com o eixo. E assim você vai fazer. Pô, mas não tem rolamento lá do outro lado? Tem sim, mas aí tudo bem. Aí a gente olha aqui na lateral, né, Shift Z, pega o rolamento em si, Shift D e joga ele aqui para baixo no eixo Z. Aí você duplica aqui, onde você quiser que esteja, né, e ele vai passar a morar aqui, tá? Então, ó, fica aqui e aqui. Todos eles estão com o material pelo menos aplicado para poder trabalhar, né? Aqui já tem um pouquinho de textura, né? A gente começa a criar uma cena com essa rodinha para ela ficar mais legal, tá? Você tem que ter noção do seu objetivo aqui no trabalho, né? Então isso aqui vai para um game, vai para um comercial, né? Você está fazendo mais para treinar. Até onde você quer ir com o detalhamento dos objetos, né? Dá para fazer um monte de coisa aqui nesse rolamento, né? Colocar todas aquelas letrinhas, colocar os arranhados, poeira, enfim, é praticamente infinito o trabalho, né? Se você não estiver trabalhando no estúdio, numa produtora, você pode ficar aqui enfeitando a peça para que ele tenha um detalhamento bem grande. Mas, como a gente está fazendo um exercício, eu acho que vale ali você definir até onde você quer chegar com detalhe e validar. O que eu acho que dá para fazer aqui, antes da gente finalizar, né? Observar a roda, ela esteja com o centro dela bem certinho e o rolamento também. Eu vou mostrar para vocês como que isso vai acontecer, tá? E um outro detalhe que eu faria também, aí com um pouco mais de cuidado, tá? É observar que toda vez que a gente faz uma aplicação de uma textura em dois lados, o lado de dentro tende a ficar virado. Então o lado de dentro estaria assim. Lá no V dá para corrigir, separando essa malha daqui e rebatendo o material, né, para ele não ter esse mesmo comportamento. Então ele ficaria, aí cada lado ficaria legível, como está esse aqui, tá vendo? Esse aqui, se eu olhar, então vamos ver pelo lado de cima, né? Pelo topo aqui, tá? Todo o texto está legível. Quando eu apertar Ctrl 7 para ver o bottom, tá tudo invertido. Então estou vendo aqui, ó, o bottom orthographic, tudo invertido, né? Então é só corrigir lá. Esse é um dos ajustes que eu faria. E o rolamento também, ele tem dois lados, né? O rolamento ele tem um lado que ele tem a parte escrita e tem uma parte que aparece as bilhas do rolamento em algumas marcas, né? Isso é legal, um detalhezinho. De repente, dependendo do que você vai fazer, vale a pena investir tempo. Vamos voltar lá para a visão de topo. Agora falando um pouco sobre a questão da centralização dos objetos, tá? Repara que o pontinho laranja aqui, ó, ele é o que diz onde é o centro do objeto. Então aqui, ó, selecionei a roda. Eu consigo ver que a origem dele, né, tá com o centro bem no pontinho laranja, diferente do rolamento aqui. Se eu clicar aqui no rolamento, repara só como é que ele vai estar posicionado. O pontinho laranja está aqui. Então olha a diferença que vai dar quando pegar a ferramenta de rotação na roda e for rodar ela aqui, ó. Roda bem tranquilo, certinho, né? Eu vou clicar com o botão direito para cancelar aqui a quantidade de rotação. Se você olhar aqui nesse painel lateral, aqui no N, você vai ver aqui onde está apontando aqui que eu estou rodando 2.878 graus. Se eu clicar o botão direito, eu vou zerar isso e vou fazer com que eu não tivesse rodado nada. E o rolamento,
se eu selecionar ele, olha onde está o centro de gravidade dele. Então aqui, ó, quando eu rodar, vai ficar tudo errado. Então muita atenção na hora que você for fazer uma animação ou for fazer uma movimentação, onde que está o centro de gravidade do seu objeto. Tá? Nesse caso daqui, como é que a gente resolve isso? A gente vem aqui no menu Object e a origem dele a gente vai colocar para ser na geometria ou no centro de massa, enfim. E aí ele vai centralizar o centro de rotação. O mesmo para o outro lado lá. Então esse rolamento daqui também está descasado. Objeto, Set Origin, e você vem aqui em origem para geometria. Legal. E aí ele vai centralizar, isso é um detalhe até interessante. Ele vai ficar tanto no centro, observando aqui por cima, né, quanto no centro, na vertical também. Então, ó, aqui colocando as setinhas de move, né? A gente botando aqui na visão lateral. Então ele centralizou lá no meio do objeto e aqui também na vertical. Isso garante que quando você for rotacionar o objeto, vai ser muito mais suave o movimento e não vai dar aqueles engasgos, né? Então se eu selecionar os dois, agora sim eu posso rotacionar e eu vou ter eles rodando num eixo que faz sentido uma animação, tá? Beleza? Então sempre de olho ali no centro de gravidade, no centro de rotação da peça, que isso vai fazer. Outra coisa, antes de animar, aplicar outros objetos ou outros modificadores, vai olhar aqui no objeto, né? Estou selecionando o rolamento e vai verificar se a escala dele está em 1. A da roda a gente já tinha acertado, lembra que a gente apertou Ctrl A e aplicou a escala. O rolamento ele está com 1.322, mas a gente vai vir aqui, Ctrl A, e aplica a escala. Agora ficou em 1. E o nosso amigo aqui, rolamento de baixo, é a mesma coisa. Ctrl A, aplicou a escala. Pronto, agora você pode aplicar os modificadores, que vai ficar tudo certinho. Muito mais simples, né? Então são pequenas correções que você faz observando o objeto antes de prosseguir para uma nova etapa. Já salva ele, então aqui eu vou até salvar ele como incremental e ele vai virar a versão 2. Então eu sei que a versão 2, eu posso colocar um nome aqui, pré-animação, ou já preparando ele para uma cena que eu queira, né? Legal. Eu vou fazer mais um detalhe aqui, que é o seguinte. Nesse rolamento eu quero colocar aquele texto. Aquele texto que vem aqui dentro. Eu vou pegar a referência de novo. Então pego a minha referência aqui. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou afastar ela um pouquinho para o lado aqui. Na referência. E aí eu posso ver o que está escrito aqui, ó. Eu tenho esse texto aqui, Bones, tenho o texto Swiss e tenho o número 608. Eu vou, tá vendo como ele dá aqui um efeito interessante no brilho, né? Então isso aqui tem um bump aqui, uma marquinha registrada, o Swiss. Eu posso fazer isso com o texto aqui no próprio 3D e aplicar? Poder eu posso, mas pensa no seguinte, que se esse objeto ele tiver que ser duplicado por 2 aqui, né? Nessa roda, mais uma outra roda, cada skate que você tiver na cena vai ter 8 rolamentos, né? Porque são 2 em cada roda e são 4 rodas. E você tiver uma cena onde tem vários skates, esse carinha daqui, ele tem um conjunto de várias fontes com mais um material aplicado. Isso vai trazer um peso na cena que é praticamente necessário para uma coisa que você vai ver numa distância enorme, né? A não ser que você dê um close aqui. Então vale a pena a gente manter esse cara daqui como uma textura, né? A gente traz ele como uma textura e faz apenas uma simulação de que tem ali um relevo, né? Esse cara daqui eu acho que já vai servir bem pra gente. Eu acho que aquele Project From View, eu acho que vai servir muito bem para o que a gente está pretendendo aqui. Então eu vou levar lá para o UV e vou fazer um Project From View para esse mesmo cara daqui
e a gente volta com ele aplicado, tá? Vamos dar uma olhada lá. Então essa textura aqui, vou fazer o seguinte, vamos selecionar o rolamento, né? Aqui eu tô com uma textura, eu vou verificar aqui no material que eu tenho o metal do rolamento e o preto do rolamento, tá? O que eu quero daqui? Eu posso usar o próprio material para fazer a seleção. Então aqui, ó, eu tenho dois materiais diferentes, né? Eu vou desselecionar aqui, vou desselecionar esse. Se eu quiser o metal, então venho aqui no metal e seleciono só a parte de metal e mando abrir uma malha dele, beleza? Nesse caso daqui, vai ser aquele mesmo esquema. Eu coloco ele para fazer uma projeção na view, né? Então aqui eu vou apertar o U, vou fazer uma projeção pela visão, né? E ele vai vir carregadinho aqui, beleza? E vou desselecionar agora a parte do rolamento preto. Eu também vou fazer uma Project from View. Ótimo. Então agora o que eu posso fazer? Nesse material aqui, Base Color, eu vou vir no amarelo e vou aplicar uma imagem. E aí a imagem que eu vou puxar é a imagem do rolamento que eu tenho. Então já tem aqui as texturas que eu separei, né? Vou puxar a textura do rolamento aqui e vou fazer o encaixe da malha exatamente no ponto que eu quero. Aqui eu vou usar o scale, não tem problema nenhum se usar o scale aqui, e vou fazer um match com o material que eu quero aqui do plástico. Vou ajustar ali, então repara que ele já começa a aparecer aqui no objeto. Ótimo. E no metal, né, eu vou fazer a mesma coisa. No metal eu vou selecionar ele, vou pegar, aproveitar que ele já está aqui, vou vir também no amarelinho e vou pegar a mesma textura, né, aquela textura. Então a gente está fazendo aqui de uma maneira um pouco mais rápida para poder aproveitar o objeto, né? Dá para ver aqui que ele ainda está bem pequenininho, né? E está pegando partes que eu não gostaria que pegasse. Então eu vou dar um scale aqui. E aí sim, eu vou corresponder com a peça que eu quero, que é para que ele cubra ali exatamente no ponto que eu quero que ele transmita do material que é um metal. Legal. Então, ó, tem um metal aqui, exatamente passando no metal da imagem, e a parte do plástico preto também exatamente ali. Quando eu voltar lá pro layout, olha como é que ele fica aplicado, né? Então ele já aparece ali, ó, ele dá uma impressão de que tem um bump, tá vendo? Essa imagem ela já vai me ajudar muito. Eu posso gastar meu tempo aqui fazendo um bump, criando a letra, trazendo isso escrito no Illustrator ou em algum programa, né? Pode usar o Inkscape para você fazer a fonte, fazer ela rotacionar. Mas, cara, é um desgaste ali que você vai ter enorme para uma coisa que vai ficar animada, vai estar em movimento, que de repente você nem vai precisar desse detalhe todo, não vai precisar mostrar a poeirinha do objeto, né? Mesma coisa vale aqui para dentro, tá vendo? Que eu nem me preocupei com o V desse cara daqui, porque depois ele vai ter um eixo aqui com parafuso, isso aqui nem vai aparecer. Então, aí já estou trazendo aqui o material e aqui a gente pode ver que ele está invertido, né? Vai fazer a mesma coisa, tá? Vai vir aqui, vai dar um rotate Y 180 e aí ele vai, eu estou espelhando, né? Eu estou vendo que está lá nesse objeto aqui e eu venho, duplico ele para cá e dou um rotate 180 e aí aqui ele fica escrito certinho também, tá? Vamos ver se vale a pena fazer o esforço de mudar a textura aqui da roda. Vamos lá. Então, a roda está aqui.
eu tenho material roda e textura da roda. A textura da roda, eu tenho os dois lados separados, tá vendo? Vou voltar aqui com a textura da roda, que eu quero, né? Colocar. Vou só ajustar aqui. E quando eu faço esse material aqui, eu estou fazendo dos dois lados, né? Eu vou fazer agora do de baixo. Eu vou pegar aqui, vou desselecionar esse cara daqui. Então eu pego o Ctrl, desseleciono ele no modo de wireframe, para ele não aparecer na textura. Aperto aqui Ctrl 7 e agora eu tenho exatamente o que eu preciso aqui. Essa malha daqui é só eu espelhar ela, então é até uma forma mais tranquila de fazer. A gente pode pegar a escala daqui e a gente vai inverter essa escala. Então eu estou rebatendo ele aqui para que um lado fique escrito certinho e esse lado daqui também. Feito isso, tá pronto, né? É uma maneira simples de resolver. Essa questão do espelhamento, ela acontece em objetos que são duplicados ou espelhados, tá vendo? Como agora vou voltar aqui pro 7, né? Lembra que a gente fez 7 é topo, né? Visão de topo, dá para ler certinho, e Ctrl 7, a visão de bottom também dá para ler certinho agora porque tá invertido. Então agora tá bem de boa. O que eu aconselho aqui? A gente pegar os objetos e a gente vai uni-los com um parente. Então, vou pegar os dois rolamentos mais a roda, Ctrl P e pronto. Então agora o que aconteceu? Eu coloquei a roda junto com os rolamentos. Tá todo mundo junto. Virou um objeto chamado roda UV e tá aqui, ó, o rolamento tá aqui dentro dele. Quando eu fizer uma rotação agora, eu vou trazer os rolamentos juntos, tá vendo? Então agora eu posso animar aqui, posso reposicionar ele, porque ele já está todo certinho. Legal. Ó, se eu rotacionar ele num eixo aqui onde eu faço a simulação de uma rotação da roda, vai vir todo mundo junto, né? E vai aparecer aqui. Então vou posicionar ele na cena, colocar aqui algumas luzes. Vou acelerar o vídeo aqui para vocês poderem dar uma olhada no resultado final. Mas só para marcar aqui, né? Se eu quisesse fazer uma mini animação aqui para fazer um teste de render, né? Eu selecionaria ele. Poderia ligar aqui já o botão de auto keyframe, né? Então ele vai marcar os keyframes que eu tiver aqui. Se eu começar a rotacionar, ele já faz um keyframe aqui, tá vendo? E já vai começar a ficar amarelinho. Então eu venho na minha rotação e eu estou rotacionando aqui no eixo Z, tá vendo? Então eu posso rotacionar direto aqui. Eu posso deixar ele aqui marcado, né? E apertar o I, que ele vai marcar o meu ponto zero. E eu vou rotacionar isso até aqui no 110, por exemplo. No frame 110, eu quero que o eixo Z ele tenha rotacionado 900 graus. Então, vou botar ela para parar aqui, assim, com o Spitfire bem retinho. Legal. Então, ó, o que vai acontecer quando eu voltar aqui? Quando eu der play, ele vai fazer com que a roda tenha girado 900 graus e vai parar. Tá? Só que como é uma animação que a gente quer fazer com muito mais frames, eu vou colocar esse menos aqui e vou botar 9000, que ele vai rodar 10 vezes mais rápido. Então daqui eu partiria, ele faria uma animação de uma roda rodando rapidão, como se fosse uma roda de skate, e pararia. Beleza. Tem outros pontos aqui, que é você dizer como que vai ser a interpolação, se ele vai ter uma interpolação linear, Bézier, sinoidal. Enfim, essa questão de animação ela é mais complexa que a gente vai ver em outras aulas mais pra frente. Então tem como que ele vai parar,
o modo básico do Blender, da maioria dos programas de animação ele começa saindo fazendo um esforço ali, ele ganha a velocidade máxima, ele vai desacelerando quando chega aqui para dar essa impressão de que ele está parando. Isso não é uma coisa tão natural assim, né? A natureza não se comporta muito assim, mas é interessante, né, saber que existem maneiras de animar. Então, vou deixar esse carinha daqui com essa animação e a gente segue aí numa construção da cena para a gente finalizar. Beleza? Acompanha aí.